Olá, querido sétimo ano, estamos de volta com mais vídeo aula. Professor Euler, o professor de matemática de vocês. E hoje nós vamos estar com mais uma aula, para vocês aí em relação à matemática. Vamos estar dando para você a nossa última aula em relação ao nosso livro didático, Nós vamos fechar o nosso livro didático hoje com o assunto sobre leitura e interpretação de gráfico. Então, digamos que essa aula vai ser a aula que vai finalizar o nosso livro didático, o capítulo do nosso livro didático. Bom, mas se porventura você tiver alguma dúvida aí das nossas aulas anteriores, você pode estar mandando para o professor, assim que possível vai estar respondendo a você, tirando a sua dúvida, tá bom? Então já levante aí do lugar que você está, dê uma aquecida, dá uma tirada aí da preguiça, tire aí qualquer energia negativa, porque agora nós vamos só somar, conhecimentos. Então, pegue aí o seu livro didático, pegue a sua agenda, pegue o seu caderno, sua caneta, todo o material aí de apoio que você puder, para nós começar a estudar e aprender mais sobre aí a grande matemática, Bom, a página que nós vamos estar estudando hoje, fazendo a nossa aula base, vai ser na página 53, na 53 e diante. Então, eu vou citar os 3 assuntos que nós vamos estar falando aqui no decorrer da aula. Vai ser leitura e interpretação de gráfico, de barra ou colunas de linhas, planejamento de uma pesquisa e, por último, gráfico de setores. Pessoal, nós, nessa unidade, nós vamos fechar o nosso assunto com uma única informação. A gente precisa aprender como fazer a interpretação de um determinado levantamento, de um determinado dado, e para isso a gente começa a tirar informações de um gráfico. Na nossa última aula falamos sobre probabilidade, e eu falei para vocês a fórmula, como fazer o cálculo de probabilidade, falei o que é um evento, falei o que é um espaço amostral, como fazer o cálculo, enfim. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo a leitura e interpretação em relação ao gráfico de barra, colunas ou de linhas, Então, nada mais é do que a gente falar sobre os tipos de gráfico, Então, nós temos aí a primeira informação na página 53, olha só. Em uma eleição para prefeito em uma cidade, concorreram 3 candidatos, franco, dúbio e falacioso, que são figuras aí do livro. Durante a campanha eleitoral foram feitas 3 pesquisas, a primeira no início da campanha, a segunda quando faltava um mês para eleições e a terceira foi divulgada na véspera das eleições. O gráfico de colunas ao lado mostra o resultado de cada pesquisa. Então, o que é um gráfico de colunas? Primeiro a gente tem que entender o que é um gráfico de colunas, Então vamos colocar aqui, os tipos de gráficos, tá bom? Vamos primeiro colocar assim essa informação, que aí depois nós vamos fechar com chave de ouro o nosso assunto, e com certeza explorar muito mais em relação a esse tópico. Então, tipo de gráfico. O primeiro que a gente vai falar é o gráfico de coluna, tá bom? E o gráfico de coluna, gente, a variável, nós chamamos de variável, está representada aqui. A variável está representada na forma de coluna, Digamos que está aqui, essa outra informação está aqui. Então, aqui, o nosso dado da pesquisa vai estar representado numa coluna, tá bom? É um tipo de gráfico, no qual a informação que está fazendo o estudo, o total de informação está em relação à coluna, tá? Então, a nossa variável de estudo está relacionado aqui com o nosso gráfico de coluna, Bom, aí nós temos o outro tipo. Vou falar dos tipos e depois nós vamos voltar no item anterior, tá? Que é o nosso assunto. O gráfico de linhas, se fôssemos colocar em relação ao gráfico de barras, também temos o gráfico de barras, nas linhas no sentido horizontal, nós teríamos já a variável não do jeito que nós vimos agora há pouco, mas a variável ela estaria de outra maneira. Ela estaria aqui, ela seria representada dessa maneira, tá bom? Então observem que para cada tipo de gráfico a variável está representada aqui, a nossa variável está sendo estudo feito
aqui nesse eixo, né? Nós chamamos de eixo de Y. Já aqui, ó, ela está sendo variada, fazendo a variação aqui no eixo de X, né? Que a gente estuda aí na matemática no eixo de X. Perfeito. Então, o gráfico de colunas, né? Aqui em relação a colunas, aqui seria um gráfico de linhas, se fôssemos pensar dessa maneira, né? Teríamos o gráfico de linhas. Então, pessoal, temos outro tipo de gráfico, né? Nós temos aí na verdade, gráfico de barra no sentido horizontal, né? Vertical, e gráfico de barra no sentido horizontal. Teríamos aqui também o outro tipo de gráfico, né? Que é o gráfico de linhas. E esse gráfico de linhas é comum a gente ver no Jornal Nacional. Aí, por exemplo, nós estamos passando pela pandemia, né? Por exemplo, nas eleições, pesquisa de eleições, e temos aí o acréscimo, decréscimo, enfim. Então, o gráfico de linhas vai estar representado os dados, né, em uma linha. A cada variação tem um aumento e também tem a forma de diminuir, né, os valores. Então, esses aqui são 3 modelos de tipo de gráfico, né? Mas também temos um outro tipo, né, que é o gráfico de setores, né? E o gráfico de setores. E esse gráfico de setores, muitos utilizam a palavra assim, um gráfico no formato de pizza. Muito se utiliza essa palavra, né? Gráfico no formato de pizza, mas na verdade é gráfico de setores, tá? E essa região aqui, digamos que essa região pintada representa uma porcentagem, né? Essa outra região aqui na parte de preta representa outra porcentagem. E essa parte aqui que ficou em branco representa outra porcentagem. Então aqui nós temos o 100% e cada parte dessas divididas temos uma determinada tipo de porcentagem. Nesse tipo de gráfico nós chamamos de gráfico de setores, né? Que é um formato aí de pizza, né? Então, pessoal, nesses 4 tipos de gráfico a gente vai falar na nossa aula de hoje, tá? O de coluna que está no sentido aqui, né? Linhas que estão no sentido aqui, em barras, né? Que nesse caso seria no sentido horizontal, vertical, horizontal. Linhas que está aqui no nosso gráfico, né? Por exemplo, batimento cardíaco é dado pelo gráfico de linhas. O terremoto, para medida lá em relação ao terremoto, nós temos também o gráfico de linhas. Gráfico de setores para representar um total de população de determinada cidade. O número de alunos que gostam de matemática, dos que não gostam, por exemplo, dos que gostam de matemática, que gostam de ciências, dos que gostam de língua portuguesa. Então, são esses tipos de gráficos que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje. Bom, então, olha só, voltando para a página 53, com base nesse gráfico, responda as questões. Na primeira pesquisa, um dos candidatos liderava a disputa eleitoral com mais da metade da intenção de voto. Essa afirmação é verdadeira? Na primeira pesquisa, nós temos aí, ó, o candidato, né, ele liderava com mais da metade. Na verdade, sim, né? Por quê? Porque 60%, né? Olha só, vamos ler novamente. Na primeira pesquisa, um dos candidatos liderava a disputa eleitoral com mais da metade das intenções de voto. Essa afirmação é verdadeira? Sim. Nesse caso, 60% dos entrevistados, né? E o votar em quem? No falacioso, né? O falacioso, ele é 60%. Então, é a cor verde, né? Então, nesse caso, a resposta é sim. Vamos analisar aqui passo a passo. Vou apagar aqui, tá, gente? Para a gente fazer a nossa análise. Olha só. Na primeira pesquisa, vou colocar aqui a página que nós estamos fazendo nosso estudo, a página 53, tá, gente? O falacioso, nós temos aí, ó, o frango. Vamos colocar de item em item, né? O frango. O frango, a porcentagem aí que votariam no frango, 10%. O dúbio seria 10%. Ou 20%, na verdade, né? 20%. O falacioso, na verdade, o falacioso é 60%.
E também temos aí brancos e nulos, né? Brancos, nulos e indecisos, 10%. Então, somando 60, 80, 90, 100% da população, né? Então, nesse caso, a pergunta é, a letra A, né? Na primeira pesquisa, um dos candidatos liderava a pesquisa eleitoral com mais da metade dos intenções de voto. Essa afirmação é verdadeira? Sim. E quem era que liderava? Era o falacioso. É mais da metade? Sim, é mais da metade, porque 60% é mais de 50%, que nesse caso é metade. Então, sim, era falacioso, né? Ele que liderava essa pesquisa aí. Beleza. Temos a próxima pergunta logo do lado da página, na página 54. Sabe-se que cada uma dessas pesquisas, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Isso significa que o percentual de votos de cada candidato pode ser 2 pontos percentuais maior ou 2 pontos menor. Observando a terceira pesquisa, quais são os percentuais mínimos e máximos dos candidatos dúbio e falacioso? Bom, analisando a terceira pesquisa, o dúbio nós temos aí 25% e o falacioso 22%, né? Então, se a margem de erro está para 2%, nós temos aí o dúbio, né? O dúbio, cadê o dúbio? O dúbio 25%, então a margem de erro dá para 23 ou 27%. Então, olha só, gente. Temos aqui o dúbio, né? O dúbio, ele tem aí, ó, 25% em relação à pesquisa. Mas a margem de erro é de 2%. Então, ele pode ter 23%, né? 23% de mínimo, né? Mínimo aqui. Mínimo de 23 e 27 de máximo, né? Por que, professor? Porque a margem de erro é 2%. Então, 25 menos 2, que é o mínimo, vai dar 23, e 25 mais 2 vai dar 27. Nesse caso é o máximo, né? Agora temos o candidato falacioso. O candidato falacioso, a pesquisa diz o seguinte, que ele teria aí, ó, quantos por cento? Falaciosos teriam, na terceira pesquisa, 22%, né? Então, 22%, a margem de erro vai dar para quanto? Mínimo, desconta 2% nesse caso, né? Então, nós teríamos 20% em relação a mínimo, né? 20%. E 24% em relação ao máximo, tá bom? Porque a margem de erro é 2. Então aí, pessoal, nós fizemos a análise em relação à letra B, né? Letra C. Por causa da margem de erro da pesquisa, podemos afirmar que na terceira pesquisa ocorreu um empate técnico entre dúbio e falacioso. O que isso significa? Bom, o percentual de dúbio está aí entre 23 e 27. Se eu falar se está entre 20 e 24, olha só, 23 e 27 e 20 e 24, não dá para falar isso aí, não dá para a gente ter uma certeza, né? Porque tem uma proximidade sim, porém, ó, o percentual ainda é um pouquinho alto. Então essa afirmativa não é verdadeira, né? Então nós podemos dizer que deixa eu fazer uma análise aqui rapidão. Olha só, por causa da margem de erro da pesquisa, podemos afirmar que na terceira pesquisa ocorreu um empate técnico entre dúbio e falacioso. O que isso significa? Empate técnico. Sim. Agora entendi. Olha só.
nesse caso, a margem de erro deles foi de 2 pontos percentuais, né? Tanto para mais quanto para menos, né? A gente está vendo aqui na nossa pesquisa. Então, a pergunta é, né, o que significa empate técnico, né? Então, o empate técnico, né, é o limite da margem de erro. Então, nesse caso, o limite da margem de erro está entre quanto? 24, 4. Então, 4%, na verdade, né, é o nosso limite. Então, a resposta aí para essa pergunta, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, né? Se está havendo um empate técnico, é porque a margem está pequena. Ou seja, a margem de erro aí, como é 2%, então 2% para dúbio e 2% para falacioso, vai ser de 4%. Então, há uma proximidade, né? Então, se há uma proximidade, existe essa possibilidade de ter um empate técnico, né? Então, quando a margem de erro é de 2 pontos percentuais, o empate técnico ocorre com uma diferença de até 4 pontos, que nesse caso aconteceu aqui, né? 23, 27 dá 4 pontos, 20, 24, 4 pontos. Então, por exemplo, quando um candidato e outro vai para o segundo turno, por que vai para o segundo turno? Porque existe esse empate técnico, né? Pela margem em relação à quantidade de erro. Então, nesse caso, teríamos um empate técnico no limite da margem de erro, né? Que é de 4 pontos percentuais. Bom, temos a letra D. Ainda considerando a margem de erro e sabendo que a cidade onde foi realizada a pesquisa tem um total de 60 mil eleitores, quais os números mínimo e máximo de votos esperado para o candidato Franco, de acordo com a terceira pesquisa? Cadê? A terceira pesquisa foi de quanto? Franco foi de 48, né? A margem de erro, então, de Franco, letra C, né? Se for de 48 e a margem de erro é de 2%, então o Franco, como tinha 48, né? Ele vai descer para 2%, né? Por que 46%? Porque tem a margem de erro 46%, né? E quanto que é 46% do total de 60 mil? Então, 46% de 60 mil. É só fazer o seguinte, ó, você divide 46 dividido por 100 e multiplica por 60 mil. 46 vezes 60 mil vai dar, repete 3 zeros aqui, né? 0, 6 vezes 6, 36, vai 3, 6 vezes 4, 24, e 3, 27. Vai dar 2.760.000 dividido por 100. Isso aqui vai dar, fica 2 zeros, vai dar 2.760. Então, 2.760 a 30 mil votos, né? Que a margem é 4. Então, está entre 2.760 a 30 mil votos. Essa aí é a quantidade em relação ao Franco, né? Beleza? Então, pessoal, aí nós fizemos a análise em relação a esse gráfico, né? Uma questão um pouquinho assim, complexa para entender pelo fato das informações aí vocês não terem como fazer aqui, não ter como fazer o gráfico, né? Bom, aí nós vamos fazer a nossa análise em que você vai voltar para prefeito. Olha só, isso daí é um tipo de gráfico, né? O gráfico é uma pesquisa, uma reportagem, enfim. Nós temos aí a cesta da banda larga móvel pré-paga em dólar. Então nós temos aí a Índia, né, 1,2, na China 4,0, na Rússia 5,9, no Brasil 6,0. Espanha, em primeiro lugar, aí tem que estar quem? Está os Estados Unidos, né, com 25,0, né. Nesse caso aí o valor em dólar, 25 dólares, né. Beleza. Então observe a pesquisa aqui, vamos lá para o outro lado para responder a pergunta. Com base nesse gráfico divulgado em 2017, responde as questões. Vamos lá responder. Vamos apagar aqui o nosso quadro e vamos responder aí a pergunta direcionada ao exemplo do livro de vocês. Pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês. Na matemática, quando envolve gráfico,
o que a gente precisa saber mesmo é fazer a interpretação. Depois que você faz a interpretação do gráfico, você consegue responder qualquer pergunta que vem direcionada aí para a situação, né? Então, olha só, com base nesse gráfico divulgado em 2017, responda questões. Em qual moeda os valores foram indicados? Ó, isso aí é interpretação, é língua portuguesa, né? Diretamente é língua portuguesa. Lá no texto, lá em cima no gráfico, você tem informação. Ela foi divulgada em dólar, né? A informação ela foi divulgada em dólar. Se tivesse aí em reais, né? Seria em reais. Letra B. Qual país cobrava o menor valor para esse serviço e o maior? Bom, o menor vocês podem ver aí no gráfico, né? O menor e o maior. O menor, com a possibilidade de menor, nós temos a Índia, né? A Índia é o país que cobrava menor em relação a esse gráfico. E qual cobrava maior em dólar, a cesta básica? O Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos ele cobrava maior em relação a 2017, né? Letra C. Nos Estados Unidos se pagava quanto a mais que o Brasil paga por esse serviço? Em dólares, né? Bom, quanto é que o Brasil paga? O Brasil pagava 6 dólares, né? E os Estados Unidos 25. Então, a letra C vai ficar 25, né? Menos 6. 25 menos 6 é igual a 19. Nesse caso seria 19. Deixa eu colocar aqui a resposta em dólar, né? A nossa resposta vai estar em dólar. Então, 19 dólares, né? Porque a diferença entre os Estados Unidos menos o Brasil. Então, os Estados Unidos e o Brasil é 19 dólares. Letra D. Quais países do gráfico cobravam em 2017 mais de 12 dólares pela internet pré-paga? Bom, mais de 12 dólares começa aí do Reino Unido, né, gente? Começa do Reino Unido. Então, temos aí, ó, a Índia não pode, China, Rússia, Brasil, Espanha, Portugal, França, México, Coreia do Sul, Chile e Itália. Até aí nós temos 11, né? Mas do Reino Unido em diante já vai começar a pegar 13. Então, letra D, nós vamos ter o Reino Unido. O Reino Unido. Quem mais? Temos também aí, ó, a Colômbia, né? A Colômbia. Quem mais? O Peru. O Peru. Quem mais? Peru. A Austrália, né? A Austrália. E o próprio Estados Unidos da América. Então nós temos aí, ó, esses países, né? Esses 5 países, eles cobravam mais em relação a 12 dólares, né? Cobravam mais de 12 dólares em relação aí à internet pré-paga. Ok? Temos a letra D. Letra E. Calcule a média. Como é que a gente calcula a média, professor? A gente pega as informações do gráfico, soma e divide pela quantidade de países. Nesse caso, nós vamos pegar a média, né? Então, letra E, média aritmética é igual. Nesse caso, temos aí 1,2, né? Que é a Índia. 4. Isso aí, sabe, questão para resolver com calculadora, né? Mais 4. Vou pegar aqui do livro já direto, daí vocês copiam também aí. 5,9 mais 6,0 mais 7,9 mais 8,3 mais 8,7 mais 10,6 mais 11,4 mais 13,0 mais
14,1 mais 15,4. Não vai dar para o espaço todo aqui, né? Não vai dar. Vou apagar isso daqui, tá? Vou apagar essa aqui, porque não vai dar espaço. E eu vou pegar um pouquinho mais aqui na frente, para ficar meio todos esses números aqui, tá? Vamos lá, fazer novamente aqui. Então a câmera pega bem aqui, né? Média aritmética é igual. Essa aqui é a letra I, né? Eu vou colocar em números decimais na forma de números inteiros, tá? 1,2 mais 4, mais 5,9, mais 6, mais 6,8, mais 7,9, mais 8,3, mais 8,7, mais 10,6, mais 11,4, mais 13, mais 14,1, mais 15,4, mais 23,1, mais 25. Olha aí, gente, essa quantidade de números. Eu espero que você consiga visualizar. Tudo isso vai dividir por quanto, professor? Tudo isso vai dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, isso divide por 16 números, tá bom? Então, somando todo esse monte de números aí, ó, você vai encontrar, usando a calculadora, a média igual a 169,3 dividido por 16. 16 dividido por 16 vai dar 1. 93 dividido por 16 vai dar 6, né? Vai dar 0, 6, 10,6. Então a média, em qual país o valor era pago aproximadamente igual a essa média? Olhando aí qual país, nós temos aqui 10,6, o Chile, né? Então a resposta aí dessa situação é o Chile. O Chile é o país que pagava em torno dessa média. Ok? Bom, então fizemos aí o nosso cálculo. O que você vai fazer? Você vai pegar todos os números e somar e dividir pela quantidade de países, que nesse caso é 16 países. Então, somando todas as informações aí, você vai encontrar 10,6. Ok? Beleza. Vamos lá na página 56, falar um pouquinho aí sobre o planejamento de uma pesquisa, interpretação e comunicação de resultados. No planejamento de uma pesquisa, pessoal, a gente precisa saber aí algumas informações muito importantes. Primeiro, para a gente fazer uma pesquisa, nós temos que planejar ela. O que nós vamos fazer? Qual é o nosso objetivo dessa pesquisa? Qual é a nossa população que vamos entrevistar, né? Para que serve essa nossa pesquisa? São algumas perguntas que a gente vai ter que aprender, né? Então, para executar uma pesquisa, deve primeiramente escolher um tema, né? Esse aí é um tema principal. Depois, formular uma pergunta, né? Após a definição do tema, participar da coleta de dados. Então, existe aí toda uma regra para fazer uma pesquisa. Então, temos um exercício, não vou estar corrigindo porque vocês precisam aí falar do exercício, fazer esse exercício, né? E gráfico de setores a gente já falou, né? Que representa aí sobre a fração, né? Então, pesquisa estimulada e pesquisa espontânea. Olha aí, qual a diferença de uma para outra? A estimulada, a pergunta é acompanhada por opção de resposta. Caso o entrevistado possa escolher somente uma das opções apresentadas, ela é chamada de única, né? E a pesquisa espontânea é a pergunta não é acompanhada por opções de resposta. Por exemplo, nesse ano aqui nós estamos no período eleitoral. Se você fosse fazer uma pesquisa em um determinado campo, né, digamos que você saísse da escola para fazer ou ficasse na escola mesmo para fazer uma pesquisa, né? Qual candidato você votaria? O candidato A, B ou C ou D? Aí você estaria fazendo uma pesquisa estimulada, tá bom? No qual o seu entrevistado vai dar apenas uma resposta. Mas se você fizesse sempre a pergunta para ele, né?
Me diga aí, respondendo aí, qual é o seu candidato preferido? Você não deu opção para a pessoa responder. Ele ia dizer, é o candidato A, porque eu gostei aí das propostas dele. Ou ele ia dizer, o candidato B, pelo fato de já ter experiência. Então, existe aí esses dois tipos de pesquisa, né? A estimulada e a pesquisa espontânea. Pessoal, em relação à pesquisa, eu gostaria também que vocês... Deixa eu apagar aqui o nosso quadro, né? Gostaria que vocês também soubessem o seguinte, que quando ele fala aí sobre população, a população que a gente vai fazer essa coleta não é somente pessoas, tá? A população, ela pode ser, por exemplo, quantidade de árvores, né? A quantidade aí de lixeira na cidade, né? Quantidade de carros, isso aí é população. Então a população, nesse sentido aí de pesquisa, né? É qualquer dado que nós podemos coletar. Bom, o tema, como a gente vai comentar aqui em relação a nosso planejamento, né, de uma pesquisa, nós vamos falar o seguinte, olha só, o tema. Digamos assim que o professor de matemática, o professor Euler, pediu para você pesquisar aí sobre os alunos que gostam de matemática. Então, qual seria o nosso tema? O nosso tema para a nossa pesquisa seria, vamos colocar assim, né? Quantidade de alunos que gostam de matemática, né? Esse aqui seria o nosso tema de matemática. Então, o nosso tema é esse aqui, certo? Segundo, formular uma pergunta. Então, digamos assim, qual seria uma opção para esse tema? Nós teríamos que fazer algumas perguntas, né, para perguntar para o nosso entrevistado. Mas uma delas é a seguinte: por que você gosta de matemática? Então, nós teríamos aqui, as perguntas, né? Por que você gosta de matemática? O que motiva você a gostar de matemática? Quais são as principais diferenças da matemática na sua vida? O que você faz ao seu redor que envolve matemática? São algumas perguntas que nós iríamos fazer para a nossa população, né? Terceiro, coletar os dados. O que nós íamos coletar em relação ao dado, né? Nós íamos saber a quantidade de alunos que gostam de matemática, né? E esses dados nós poderíamos apresentar esses dados através de gráficos, né? Que nós acabamos de falar dos gráficos. E qual gráfico eu ia utilizar, professor, para representar esse dado? Qualquer tipo de gráfico, né? O importante é você mostrar em que meio, né, em que forma você ia fazer com que alguém que estivesse lendo a pesquisa entendesse. Bom, mas além disso, ainda existem mais itens que eu vou já citar para vocês. A fonte, de onde você tirou aquela pesquisa, né? Se foi na internet, se foi numa escola, se foi numa rua, se foi numa casa, sempre você tem que colocar numa pesquisa a fonte, né? E essa fonte, ela é importante. E lá nessa fonte você vai colocar o dia, né? A hora que você fez aí essa pesquisa, né? Que você com certeza teve o local que você fez. O local que você fez também. Algo que nós também não devemos esquecer em relação aí a uma pesquisa, né? Geralmente, quando vamos fazer uma pesquisa, né? Nós queremos saber em relação à população. Então você tem que dizer qual foi o seu alvo, né? Qual foi a população entrevistada. Se você foi fazer na escola, você vai dizer, os funcionários da escola, os professores, né? Os alunos, isso aí é a população, né? Professor, mas em uma pesquisa, o que eu posso fazer mais em relação a ela para mostrar que todos possam entender? Vou colocar bem aqui, né? Como um subitem. Uma legenda. E essa legenda, ela faz com que você explique, né, aí sobre a sua pesquisa, o que representa as cores, por exemplo, no gráfico, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa e você coloca aqui, por exemplo, esse gráfico, né? Digamos aqui, esse gráfico. Aqui do lado você coloca assim, uma legendinha. Ela vai ajudar o leitor a entender. Ele vai olhar diretamente aqui, que é o que nós acabamos de fazer agora há pouco aí nas pesquisas que fizeram sobre os candidatos, né? Nós fomos aqui pelas cores, Nós fomos aqui pelas cores, né?
Então a cor preta representa tal, fulano de tal. A cor azul representa o aluno X. A cor vermelha representa, por exemplo, se fosse na pesquisa na escola, né? A cor preta, digamos, os funcionários da escola. A cor azul representa os alunos da escola. A cor vermelha, os visitantes na escola. Então, essas informações é preciso para você fazer aí com a legenda, tá bom? Então, são algumas orientações em relação ao gráfico. Bom, pessoal, não tem muito o que te falar, né? Porque a gente vai fazer, com certeza, uma exploração um pouco mais. Mas olhando aí na página 57, nós temos também em relação à amostra. O que é a amostra, professor? A amostra, você vai pegar, por exemplo, você não vai dar para entrevistar todo mundo da escola. Então você vai pegar uma idade, né, ou uma série para fazer uma entrevista. E aí depois dessa série, você vai, a idade que você vai fazer, você vai pegar tantos alunos, digamos assim. Na escola, só um exemplo, né? Na escola tem 1000 alunos. Você vai fazer entrevista com 1000 alunos? Não. Você vai pegar, por exemplo, só 10 alunos e vai ver aí o que esses 10 alunos vão falar em relação à pesquisa que você está fazendo. E através desses 10 alunos que você vai fazer um levantamento em relação aos 1000. Digamos aí que esses 10, só exemplo, né, que gostam de matemática. 8 falaram que gostam de matemática. 1 falou que não gosta de matemática. E um disse que não sabia se gostava ou não. O que você vai fazer? Você vai pegar essa quantidade de alunos que gostam de matemática, né, que nesse caso está aqui, né, que não gostam. Você vai pegar essa quantidade e fazer a comparação em quantidade em relação aos alunos. Então, essa comparação você não precisa totalmente fazer com todos os alunos da escola. Você vai pegar uma amostra, ou seja, você vai pegar essa quantidade de alunos, que nesse caso seriam 10, e fazer uma amostra da população inteira. Ok? Bom, a população, como eu já falei para vocês, ela é abrangente, não se restringe a um grupo de pessoas, o grupo de parafusos produzidos em uma fábrica, o mês, os peixes que vivem em um tanque, são exemplos de população. Ainda não falei muito para vocês aí sobre isso, né? Então, uma amostra ela é representativa se reunir as mesmas características da população, ou seja, se refletir o que acontece com ela. Então, quando você pega aí essas informações sobre a população, você vai fazer, é claro, né? Quando você faz aqui, ó, segue esse roteiro, a sua pesquisa ela tem uma porcentagem, ela tem um percentual, na verdade, né, de aproximação. Professor, então o que eu concluí sobre minha pesquisa? A conclusão ela vai chegar aqui no final. Concluir que os alunos, por exemplo, do Shaddai, 80% gostam de matemática. Então essa conclusão ela vai chegar a partir da primeira pergunta que você vai fazer para a população que você entrevistou. Tá bom? Então, não esqueçam desses itens aí. E essas questões que vocês têm aí, pessoal, elas são questões bem pessoais, né? Acredito eu que você vai ter como resolver, né? Mas se tiver alguma dúvida, o professor vai estar aqui sempre esperando, né? Para ajudar você a tirar sua dúvida, tá bom? Bom, então o nosso livro didático a gente fecha por aí nessa aula, né? Nós vamos fechar ele aqui nessa aula. Vamos ter apenas atividades que vão estar propostas. No nosso próximo encontro, eu vou fazer uma revisão sobre esse assunto e também sobre os demais assuntos que estudamos aí anteriormente. É claro que em uma aula não dá para a gente fechar todos os assuntos, né? Então a gente vai fazer isso em 2 aulas. Falamos sobre volumes, quer dizer, nós começamos aí no nosso bimestre falando sobre razão, né? Razão e proporção. Depois falamos sobre volumes e chegamos aí sobre a probabilidade, né? Que são 3 tópicos. E esses 3 tópicos vamos subdividir nas aulas e aí você vai tirar sua dúvida se ficou aí durante o bimestre, tá bom? Bom, por hoje foi só. Agradeço você a estar com certeza assistindo essa aula. Se você tiver uma dúvida, o professor vai estar sempre aqui esperando por você, tá bom? Confirme, gente, a participação de vocês durante essa aula, tá? Confirme, professor, estou assistindo a aula sua aí, estou com o meu livro atualizando, que se você fazer isso, eu vou passar para a professora que está participando e com certeza você vai ter a sua pontuação de participação. Beleza? Por hoje foi só. Fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.